Olá meus amigos, eu sou o pastor Hélio Clabono Júnior e eu quero compartilhar uma meditação acerca da Bíblia como literatura. E você deve considerar comigo que a Bíblia também é uma literatura. Antes de nós tomarmos como palavra inspirada de Deus, nós tomamos esse objeto como um livro. E todo livro ele tem estilo literário. Você lê um romance, você não pode ler com a mesma ideia, o mesmo pensamento que você lê um livro de história do Brasil, por exemplo. Se você lê um poema, você não tem a mesma visão, a mesma percepção que você lê algum tipo de crônica ou qualquer outro estilo literário. Isso deve nos levar à reflexão de que o fato da Bíblia ser um livro bastante complexo, uma literatura complexa, contém dentro da Bíblia vários estilos literários. Você tem história, você tem dramas, você tem poemas, você tem textos apocalípticos e uma série de outras características literárias. O problema é que quando você toma algum texto sem considerar o estilo literário da leitura que está fazendo, pode ocorrer aí um grande prejuízo. Um dos exemplos aí bastante clássico é o texto de Ezequiel no capítulo 28, em que nós lemos a história do rei de Tiro. Quando nós tomamos o capítulo 28 no verso 11, o profeta vai ser instruído por Deus a cantar um lamento. E o lamento, ele segue a seguir. É claro que o lamento, ele vem em forma poética. Então você não deve ler o lamento de Ezequiel em relação ao rei de Tiro como se fosse uma história literal. E quando você lê o texto, ele vai usar figuras que uma mente desavisada automaticamente remete a Satanás no Éden. Se você levar em consideração o contexto imediato, como o capítulo 26 e 27, por exemplo, essa ideia ela já não seria considerada automaticamente. Mas só considerando que é um lamento, você já vai ter aí um outro jeito de ler o texto. Quando nós chegamos no final do lamento, o texto no verso 18 vai dizer o seguinte: por meio dos seus muitos pecados, do seu comércio desonesto, você profanou o santuário. Ora, o que nós devemos levar em consideração? O rei Tiro, ele dominava a navegação, ele comprava trigo no Egito e distribuía. O problema é que a sua ambição foi tanta que ele superfaturou, ele aumentou muito o preço e a coisa ficou muito ruim. E ele passou a fazer comércio desonesto. E aí então, por conta dessa ganância, Deus o abateu. Então todas as figuras que nós lemos no lamento são metáforas de um rei que estava num lugar adequado, bonito, rico, ornamentado e foi abatido por conta da sua ganância. O problema de você tomar esse texto e atribuir a Satanás é que quando você atribui um texto como esse a Satanás, você perde a oportunidade de mostrar para cada um de nós que está ouvindo ou que vai ler o texto dessa forma primária, que Satanás é o culpado de todas as coisas. Mas quando nós tomamos o texto e entendemos que o texto fala sobre um rei desonesto, nós temos a oportunidade de falar contra o caráter, pregar a respeito do caráter. Ora, a Bíblia não foi escrita para que a gente engendre uma luta contra Satanás, mas para que o nosso caráter ele seja transformado. Quando você atribui esse texto a Satanás, você perde a oportunidade de confrontar o caráter desonesto de cada um de nós nos negócios. Ora, se você tem aprendido a expulsar demônio antes de melhorar o caráter, não é o evangelho que você tem aprendido. Porque o texto diz que um rei, ele usou das suas prerrogativas e fez comércio desonesto. Portanto, antes de você falar de Satanás, você deve considerar que a Bíblia está interessado que nós mudemos o nosso caráter e sejamos justos nos nossos negócios, que sejamos honestos nas nossas relações comerciais, profissionais. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.